Bem-vindos a mais uma aula da Art Academy. Hoje nós vamos falar sobre desenho de cabelos. Sim, vai ser uma aula bem transformadora para você, então pega um gengibre, um café, toma alguma coisa para você ficar bem alerta. Eu tô até de vermelho hoje, para você prestar bastante atenção nos ensinamentos de hoje. Fechou? Então vamos direto ao assunto. Para desenhar cabelo você precisa de duas coisas. Lari, mas só duas coisas? Só duas coisas. Uma é estratégia, que eu vou te passar agora, e a segunda coisa que você precisa é ter paciência. Sim, gente, paciência. Porque a estratégia ela nem é tão difícil, eu vou te ensinar, ela tem 3 passos. Essa parte da estratégia, você vai assistir essa aula, vai aprender a estratégia, vai aplicar e ok, não é um bicho de 7 cabeças a estratégia do desenho de cabelos. Mas a parte da paciência, aí você vai ter que me ajudar, você vai ter que ter essa paciência de construir essa parte dos cabelos e terminar, ir até o fim. Porque eu vejo que muitos alunos às vezes estão indo bem no desenho, mas aí acaba desistindo ou ficando com preguiça ou desanimando, enfim, e acaba não finalizando esse desenho. E a parte do cabelo, geralmente, a gente deixa para o final, né? Então essa parte da paciência é muito importante. Mas se você unir a sua estratégia certa com a sua paciência, vai dar um desenho super legal de cabelos. O que acontece? Como o cabelo é uma das últimas coisas que a gente faz no desenho, porque primeiro você desenha o rosto, os olhos, etc e tal, eventualmente uma mão que tá ali, você sombreia e tudo, você acaba deixando o cabelo por último. E aí acontece um crime. Um crime? Sim, um crime. Aí você faz assim, ó, veja se você já fez isso. Você vai puxando os fios assim de qualquer jeito, porque afinal de contas você já tá com preguiça, você já cansou. Esse padrão repetitivo de ficar puxando os fios acaba perdendo a naturalidade do seu desenho. E gente, isso faz uma diferença, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas o cabelo, presta bem atenção. Os fios que você vai puxar, eventualmente, vão ser a última coisa que você vai fazer. Uma das últimas, e não a primeira coisa. Combinado? Lari, mas você não disse uma vez que tem que respeitar a direção do crescimento dos fios e que a gente tem que fazer da raiz até a ponta, respeitando a ordem de crescimento quando a gente vai desenhar? Uma vez eu falei isso numa aula. Sim, isso é verdade. Então, por exemplo, quando você vai puxar um pelo de uma sobrancelha, você vai puxar esses fios, né? Quando você vai fazer uma grama, você vai puxar essa grama da raiz até a ponta, até porque o lápis vai facilitar nesse sentido aquela textura. Vai ser a base mais larga e aí você vai soltando a pressão do fio, vai ficando com aquela ponta bem fininha, mais natural. Então sim, esse é um truque do desenho. Mas em se tratando de cabelos, quando a gente puxa um cabelo geralmente longo, assim, você não vai ficar puxando esses fios da raiz até a ponta o tempo inteiro. Tá bom? Então essa é a primeira regra para você nunca mais esquecer, que puxar fios não é a primeira coisa que você vai fazer, é uma das últimas, tá ok? E o que vem antes disso? Antes disso vem a sua estratégia. Então a partir de hoje você vai pensar em desenho de cabelos em 3 etapas. Essas 3 etapas fazem parte da sua estratégia, então anota isso, por favor. Primeiro, eu vou falar as 3 e depois vou uma por uma, tá? Primeiro você vai pensar no volume, na forma do seu cabelo, tá ok? Depois, o segundo passo é você identificar a variação tonal de todo esse cabelo, você separar as tonalidades em claro, médio e escuro. E por último, o terceiro, vem a textura, que aí entra a questão de puxar os fios eventualmente, dependendo do tipo do cabelo aí que você tá fazendo. Mas pensa assim comigo, se você fosse fazer uma escultura, se você estivesse esculpindo ali com um blocão de argila um rosto, um retrato, uma pessoa, você primeiro ia ter que colocar esse blocão de argila ali para fazer o volume desse cabelo, certo? Você não ia ficar puxando fios, você nem ia conseguir fazer isso, puxar fios numa escultura. Primeiro você define o volume, aquela forma, e aí por último você vai trabalhando textura, né, refinamento, detalhes. Então essas são as 3 etapas. Pensa sempre que você está fazendo essa escultura. E a forma, gente, é tão importante que eu vou mostrar aqui para vocês na tela uns desenhos, uns que tem praticamente só a forma e alguns que tem a tonalidade ali sendo respeitado, uma leve textura. Mas olhem a diferença de um desenho quando você só puxa os fios, que é o que a maioria faz no começo, né?
a diferença de um desenho com estrutura e a diferença de um desenho só puxando os fios. Então as primeiras imagens que vão aparecer aí na tela, vou pedir pro Lucas colocar bem grandão essas duas imagens, são os desenhos de duas crianças que o desenhista puxou os fios. Olha só, o desenho, aí você fala assim, nossa, Lari, mas o desenho tá bonito. Sim, o desenho até que tá bem feito, ele tá bem construído, o sombreamento do rosto tá bem bonitinho, a pessoa, ela desenha bem? Sim, desenha bem. Mas o que ela fez com o cabelo? Ela puxou os fios. E por mais que tenha um leve sombreamento ali, a pessoa teve uma tentativa ali de fazer um highlight, o desenhista não assistiu essa aula, ele não faz parte da Art Academy, então ele acabou deixando o desenho dele um pouco amador, porque ele puxou os fios e não pensou na forma, na tonalidade e depois na textura, por último. Então ele tá em terceiro ali na relevância, digamos assim. Então não estão ruins os desenhos, mas dá para melhorar muito. Agora vejam a diferença dos desenhos que os desenhistas fizeram a forma primeiro, respeitaram a forma, deram prioridade para ela antes de pensar em puxar qualquer fio. Então vão aparecer aí na tela 3 desenhos diferentes, tá? Até com um deles é com carvão, para vocês verem como a forma bem construída, uma variação leve de tonalidade ali e apenas um ou outro fiozinho para dar aquela ilusão de ótica da textura já fica bem melhor, mais profissional do que os desenhos daquelas crianças lá. Vocês concordam comigo? Mas aí qual seria a forma? Para saber a forma, você precisa sempre pensar no formato da cabeça, né? Cada pessoa às vezes tem um pouquinho de variação no formato da cabeça, mas de um modo geral, você precisa compreender essa forma para você poder sombrear ela também. Pensa um ovo ou um círculo, né? Quando bate a luz, você precisa entender qual que é o limite ali da parte mais clara, do highlight, qual que é a parte que está recebendo menos luz, e tudo isso acontece na nossa cabeça, que ela tem um formato mais redondo, mais oval, né? Se você for desenhar um cachorro, por exemplo, os pelos do seu cachorro, você está lá desenhando o seu cachorro, daí você precisa fazer os pelos, aí você vai puxar um monte de pelo, né, Lucas? Que você não vai fazer isso, não vai puxar um monte de pelo. Você precisa entender a forma do seu cachorro, para você depois criar essa textura com base na tonalidade da forma, combinado? Ok. Na prática, você vai desenhar a forma do cabelo, uma forma linear, bem simples. Eu já vou mostrar aqui para vocês, agora, daqui a pouquinho. Depois você vai separar áreas mais escuras, as intermediárias, as partes onde tem mais luz, os highlights, etc. As áreas de transição, já vou mostrar para você quais são, para você ter essa estratégia bem montada. Então, vamos desenhar? Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui para vocês terem uma ideia, aqui tá só um desenho linear. Então eu comecei a fazer esse desenho. Para fazer o cabelo, a primeira coisa que eu fiz foi um desenho linear do volume, da forma desse cabelo, certo? É assim que vocês vão começar. Depois vocês começam a definir partes mais escuras, partes mais claras. Aqui já é um outro desenho numa outra etapa, né? E aí, por último, vocês vão pensar em texturas, que é essa parte dos fiozinhos, que é você clarear mais, fazer os highlights, pegar um pincel um pouco mais duro. Eu já vou explicar sobre os tipos de pincéis que vocês vão usar em cada etapa, mas eu quis mostrar esse desenho aqui para vocês. Aqui tem um outro, ó. Também, vocês percebem que a forma existe uma variação tonal mais claro aqui, né, como se fosse um sombreamento de um círculo mais escuro aqui, e aí depois a textura é uma coisa que a gente faz por último. Então vamos desenhar aqui comigo? Vou pegar uma foto aqui e vou desenhar no papel do início ao fim, como para vocês entenderem bem, assimilarem bem como que fica essa estratégia de desenhos de cabelos.